Como andam as negociações do Corinthians com Gustavo Coellar e Gonzalo Plata? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e fala também do Palmeiras. Vem da Turquia informação de proposta por Richard Rios. Já no São Paulo, o tricolor tenta permanecer com um veterano que tem sido importante na atual temporada. Falo também sobre o leilão suspenso do estádio do Flamengo. Quero contar ainda sobre o Botafogo anunciando Matheus Martins e se aproximando do lateral direito grego. Tem John Kennedy, será que ele pode pintar no Santos? Triste fim da 777 despejada do seu escritório em Miami. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muita coisa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento da maior de todas, a Bet365. E nessa quarta-feira tem muito jogo legal para você se dar bem, com a lembrança de uma promoção até R$ 500 de bônus para você. Daqui a pouco eu explico como é que funciona. Antes, mostrar na tela as partidas da Copa do Brasil. Quero dar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Atlético Paranaense e Bragantino, eu vou de vitória do Furacão. Tem CRB e Atlético Mineiro, eu vou de vitória do Galo. Tem Flamengo e Palmeiras, vou de vitória do Fla. Para completar, empates para Atlético Goianiense e Vasco, Corinthians e Grêmio. Aposte no que você quiser, mas queria chamar atenção também para essas apostas aumentadas, que são promoções que a Bet365 faz para tentar alavancar seus ganhos. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maraca. Se o resultado tiver vitória do Flamengo e ambas as equipes marcarem, além de gol de Arrascaeta, você pode pegar uma cotação de R$ 13 para cada real apostado. É esse primeiro quadro à esquerda que eu estou mostrando para vocês. Tem ainda outras opções de apostas aumentadas, você escolhe a que quiser. O importante é já clicar no link que está no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Faz seu cadastro e não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 500. 50% do valor do depósito se transforma em bônus para você. Depósito mínimo de R$ 30. Estamos diante da maior casa de apostas esportivas do mundo, a Bet365. Vem se divertir comigo por aqui. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, emissora de Silvio Santos, retirou a proposta de 2 bilhões e 600 milhões de reais para a transmissão dos direitos do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2029. O SBT pleiteava a exclusividade em uma partida por rodada em TV aberto dos jogos da galera da LFU, a Liga Forte União, você sabe. Hoje, Libra e LFU dividem os clubes de futebol no Brasil. O SBT decidiu retirar essa proposta e não há mais conversas entre as partes. Já a minha portuguesa está vendendo o zagueiro Patrick para o Novo Horizontino. Zagueiro barra lateral, que vinha sendo bastante utilizado pela Lusa, foi emprestado para o Novo Horizontino para a disputa da Série B, conseguiu agradar e está sendo comprado por R$ 700 mil, valor que equivale a 70% dos direitos econômicos. Já o Grêmio corre o risco de perder um dos seus principais jogadores, Franco Cristaldo. Proposta do Al Hilal de 6 milhões de dólares já foi recusada, mas o Grêmio não tem conseguido avançar na renovação de contrato. O tricolor ofereceu R$ 100 mil de aumento e ele não aceitou. O Cristaldo quer receber como os principais jogadores do elenco. Já Paulinho, ex-volante do Corinthians, cogita a aposentadoria. Lá se vão 3 meses desde que ele... 3 não, né? Ele deixou o Corinthians o dispensou no fim do mês de maio. Desde então ele tem buscado alternativas, propostas, interessados. As ofertas não agradaram e diante dessa possibilidade ele conversa com a família cogitando a aposentadoria. 36 anos de idade, é bom contar para vocês. Para completar, o Borussia Dortmund vai pagar cerca de 180 milhões de reais, valor que inclui luvas, para a contratação do lateral direito Ian Couto, jogador formado no Curitiba, que pertencia ao Manchester City e estava emprestado na temporada passada ao Girona, foi um dos destaques do time espanhol. A saideira do giro de notícias, ou melhor, as duas últimas. A Lazio está oferecendo 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Vitor Roque. O Barcelona já recusou. Outro interessado, um fundo saudita que tem 4 times na Arábia Saudita, sinaliza com uma proposta de 40 milhões de euros. O Barcelona também não aceitará. Há quem garanta também na Europa que o Porto tentou um empréstimo com obrigação de compra. O Barcelona disse não para todas as ofertas. Agora sim a última. Saideira do giro de notícias, Lucheiro. Atacante artilheiro do Fortaleza na atual temporada acaba de prorrogar seu contrato. O vínculo se encerrava em dezembro de 25, foi estendido até dezembro de 2027. Muito merecido por tudo que ele tem feito nesse ano de 2024.
Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama e o triste fim da 777. A empresa americana, que tem vários clubes no mundo, ou tinha, né? Entre eles o Vasco da Gama, está sendo despejada do seu escritório em Miami. O motivo? Falta do pagamento do aluguel, 144 mil dólares ou 815 mil reais. Para você que está em casa, 815 mil reais pode representar uma grana importante. Para a 777, multinacional, com clubes em todos os continentes, era dinheiro de pinga. Mas diante da atual dificuldade financeira, mais do que isso, né? Diante do caos financeiro que se instalou na 777, empresa que faliu, não houve dinheiro para pagamento e há um processo da justiça americana para despejo do pessoal da 777. Não à toa, a ACAP assumiu a controladoria de todos os clubes e empresas que estavam ligadas à 777. A intenção da controladora é encontrar interessados na compra desses clubes. O Vasco é um desses casos e tenta fechar o mais rápido possível a venda da sua SAF para outro parceiro que não a 777. Só para completar sobre o Cruz Maltino, o Vasco está acertando oficialmente a compra do Cleiton para que possa emprestá-lo. Ele veio com obrigação de compra, essa obrigação venceria em janeiro, isso está sendo tudo resolvido para que ele possa jogar por empréstimo no Rio Ave, operação de 19 milhões de reais, certamente algo que não agradou a torcedores do Vasco. Bora falar agora sobre John Kennedy e uma possibilidade que foi especulada nas redes sociais sobre a chance dele jogar no Santos. Entrei em contato na manhã dessa quarta-feira com um dos representantes do atleta e perguntei aí, tem alguma chance de o John Kennedy pintar como reforço do Santos? E a resposta foi chance zero, esquece essa história. A especulação existe, mas não vai acontecer. O que os representantes do John Kennedy querem é colocá-lo no Toluca para que isso avance. Numa operação de 5 milhões e meio de dólares, há necessidade de que o Toluca se desfaça de um dos seus atacantes ou de um dos seus jogadores estrangeiros. E há nesse momento uma negociação de um desses atletas com o Independiente da Argentina. Se o negócio for sacramentado, John Kennedy deve ter essa proposta de 5 milhões e meio de dólares oficializada e aí vai caber ao Flu aceitar ou não. O Fluminense já indicou que toparia. Atacante que perdeu espaço desde a saída do Fernando Diniz, Mano Menezes tem reconstruído o ataque do Fluminense sem a presença do indisciplinado John Kennedy. Só para fechar sobre o Santos, o Porto recusou uma proposta de 3 milhões de reais de empréstimo do Peixe pelo atacante Wendel Silva. A opção de compra seria de 18 milhões de reais. O Porto entendeu a oferta como muito baixa. Quero falar agora sobre o Botafogo, que anunciou a compra de Matheus Martins, atacante de 21 anos de idade que pertencia à Udinese, operação de 10 milhões de euros ou 61 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. Na semana passada o negócio deu uma travada porque a Udinese queria ficar com 30% do valor de uma venda futura. O Botafogo conseguiu convencer os italianos a deixarem apenas 10% para eles. Então a partir de agora o Botafogo passa a ter 90%, a Udinese passa a ter 10%. Com a compra do Matheus Martins, o Botafogo se aproxima de 340 milhões de reais investidos em reforços somente na atual temporada. Já havia lembrado para vocês que a receita toda do Botafogo no ano passado, com tudo, foi de 388 milhões de reais. Estilo de administração do Botafogo extremamente arrojado, corajoso barra perigoso. Gasta-se muito mais do que se arrecada. Se fosse em qualquer país da Europa, certamente o fair play financeiro não permitiria tantos reforços. O torcedor do Botafogo não está nem aí, quer ver o time melhorar. Isso certamente está acontecendo. O Matheus, com esses 61 milhões de reais, se torna a terceira contratação mais cara da atual temporada, atrás do Almada e do Luiz Henrique. Para completar, o Botafogo também avançou para a compra do Vajanides, lateral direito que pertence ao PAOK. Esse cara já se acertou com o Botafogo há algum tempo, falta o sim do PAOK e a tendência é que o acordo aconteça em breve. Só para arrematar em relação ao Fogão, empate em 1-1 contra o Bahia, jogo da Copa do Brasil de ida no Newton Santos, resultado que decepciona. Bora falar agora sobre o Flamengo. A notícia não é boa. Nessa terça-feira, a Justiça concedeu liminar e suspendeu o leilão do terreno que aconteceria nessa quarta-feira, 2h30 da tarde. É o terreno do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir seu estádio. Na segunda-feira, inclusive, o Fla já havia conseguido a aprovação do Conselho Deliberativo para a compra desse terreno, cujo lance mínimo seria de 138 milhões de reais. É possível que o Flamengo tente derrubar essa liminar ao longo da quarta-feira. Só para lembrar, essa ação popular foi impetrada por Vinícius Monte Custódio, que argumenta que o terreno não pode ser desapropriado pela Prefeitura do Rio sem a autorização do presidente da República. Há muita controvérsia em cima dessa questão. Só para completar sobre o estádio do Flamengo.
Custo deve chegar até 2 bilhões de reais. Início das obras previsto para o primeiro semestre de 2026. A inauguração do estádio já tem data, 15 de novembro de 2029. Estádio com capacidade entre 70 e 80 mil pessoas. Quero completar sobre o Flamengo contando que o Fla recebeu uma contraproposta dos empresários do Lohan. A joia da base do clube tem negociações travadas, difíceis, para a extensão desse vínculo que termina em dezembro do ano que vem. A contraproposta dos empresários do Lohan prevê esse vínculo esticado até dezembro de 2029. O Flamengo vai pensar antes de dizer se aceita ou não as condições impostas pelo atleta. Bora falar agora sobre o São Paulo, que fez uma proposta para permanecer com o Luiz Gustavo até dezembro de 2025. Um dos titulares absolutos de Luiz Beldic tem crescido demais de produção nos últimos dias, tem contrato com o Tricolor somente até 31 de dezembro. Luiz Gustavo foi contratado pelo São Paulo com a ideia de jogar nesse ano e se aposentar, atleta de 37 anos de idade. Mas diante do bom futebol dele, da relação muito bacana que ele tem com os demais atletas, estilo líder, o Flamengo já fez uma proposta de extensão de contrato. O Luiz afirmou que ficou bastante contente com a iniciativa do São Paulo e vai pensar com carinho antes de responder. Eu imagino que a tendência seja de uma extensão do seu contrato. Atleta que foi, por exemplo, decisivo na vitória por 2-0 contra o Goiás na noite dessa terça-feira em jogo de ida da Copa do Brasil. O Goiás, que atuou com 1 a menos durante boa parte do jogo, não conseguiu resistir ao São Paulo, que com essa vitória de 2-0 dá um passo importante rumo às quartas de final do torneio. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo que perdeu recentemente Juan e Wellington, eles ficam até dezembro, mas deixarão o clube de graça, assinaram um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. As últimas do São Paulo. O Galopo segue com seu futuro indefinido. O tricolor não gostou das propostas do Boca, nem do Rosário Central. Do Rosário foi melhor, mas ainda não se aproximou daquilo que o São Paulo quer. Em relação a Rames, tudo praticamente acertado para a rescisão do contrato, falta a assinatura do presidente e do colombiano, que deve acontecer ao longo da quarta-feira. A saideira do São Paulo, só contar que o que impedia esse acordo de rescisão de contrato era o pagamento dos 10 milhões de reais que o São Paulo deve ao Rames. O tricolor queria um desconto, o Rames queria receber tudo e as partes já se acertaram. Assim que a gente tiver mais detalhes, conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras. Vem da Turquia a informação de que Richard Rios interessa ao Fenerbahçe. Jornalistas de lá dizem mais. Eles afirmam que o Fenerbahçe já topou pagar 21 milhões de euros ou 128 milhões de reais para levar o colombiano, que foi destaque na Copa América. É importante lembrar que esse valor inclui bônus. Não há uma distinção de valores, tal valor é fixo, tal valor é em bônus, mas a informação que vem da Turquia é de que essa proposta já está nas mãos da Leila Pereira. Tentei a confirmação com um dirigente palmeirense que ainda não me respondeu. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. O Palmeiras nunca declarou isso de forma pública, mas imaginava que 20 milhões de euros seria um bom ponto de partida para discussões sobre a venda do Richard Rios. O Abel é quem, do outro lado, briga para a manutenção de absolutamente todos os titulares até o Super Mundial de Clubes. Ele está mobilizando a presidente Leila Pereira e os atletas para tentar fazer do Palmeiras um grande candidato ao título no torneio do ano que vem. Até por isso, mais reforços devem chegar em breve, incluindo o Gabigol. Perder o Richard Rios não faria parte dos planos, especialmente se a proposta não fosse astronômica. Mas vale a lembrança de que o Palmeiras pagou só 7 milhões e meio de reais pelo Richard Rios e que no jogo do último sábado contra o Vitória, o Richard foi duramente cobrado. No vestiário e também na entrevista coletiva, o Abel não gostou do comportamento do colombiano dentro de campo, dele e do Gabriel Menino. Então aguardemos cenas dos próximos capítulos para ver se essa proposta do Fenerbahçe se confirma e como é que o Palmeiras responde a ela. Verdão que tem sido alvo de todas as propostas do mundo, mas tem conseguido manter seus titulares. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre as últimas do Corinthians em relação a reforços. Já havia contado para vocês na semana passada que Cuéllar tinha dito sim para uma proposta salarial do Corinthians. Esse acordo agora tem sido divulgado por todas as partes, como se a gente não tivesse contado na semana passada, sem problema. A grande dificuldade do Corinthians agora é chegar a um acordo com o Al-Shabaab, dono dos direitos econômicos do atleta. A última proposta do Corinthians, de 4 milhões de dólares ou 22 milhões de reais com pagamento em 3 parcelas. O Al-Shabaab ainda não respondeu. Se a resposta for negativa, a tendência é que o Corinthians mantenha os 4 milhões de dólares de proposta com pagamento à vista, para tentar convencer os sauditas a negociarem o atleta. Ele havia sido comprado na temporada passada do Al Hilal por algo na casa dos 5 milhões de dólares. Com a desvalorização do atleta um ano mais velho, eu acho que essa oferta de 4 milhões de dólares é boa, mas quem vai decidir são os sauditas. Só para completar, além do
do Coelho, o Corinthians insiste em Michael e também Gonzalo Plata. Negociação com o Michael acontece de forma paralela, o Corinthians precisa esperar até 13 de agosto, quando ele disputa a última partida com a camisa do clube saudita. Ele se despede do Al Hilal a partir de 14 de agosto, será liberado para que a vaga dele possa ser utilizada por outros estrangeiros que o Al Hilal pense em contratar. Em relação ao Gonzalo Plata, a operação mais difícil, ele custa 12 milhões de euros e pertence a um clube do Catar. Essa operação envolveria a compra dos direitos econômicos, além de um salário astronômico. No Catar ele ganha na casa dos 2 milhões e 100 mil reais livres de impostos por mês. Só para completar sobre o Corinthians, Rubão, ex-diretor de futebol, foi convocado ou convidado a participar de um depoimento na Polícia Civil. Ele vai como testemunha para falar sobre o caso Vai de Bet. O Rubão foi um dos responsáveis por uma série de denúncias em relação à intermediação nesse contrato milionário que acabou sendo rescindido. A saideira, André Cury, conseguiu um bloqueio via Justiça das Contas do Corinthians a um pedido de penhora de 14 milhões de reais por dívidas relacionadas a direitos de imagem de 4 atletas: Ederson, Otero, Casares e Iago. E você, curtiu o vídeo? Fala galera, mais um vídeo aí do Jorge Nicola, cheio de notícias, novidades do mundo da bola. E com essa confusão aí do estádio do Flamengo, tem sempre um querendo aparecer em cima do Flamengo, fica complicado, né? Muito complicado, mas nosso estádio vai sair. Então até a próxima, nação. Valeu, abraço.